Quero saudar e ao mesmo tempo agradecer o convite por estar aqui rezando junto com esta comunidade e também reavivando a nossa missão por meio do convite, por meio desse momento de elevação a Deus. Então, agradeço primeiramente ao Padre Wesley pelo convite de mais uma vez estarmos aqui e quero saudar também o Padre Martins, co-celebrando conosco, o diácono Sandoval, o seminarista Rafael e todos aqueles que servem ao altar nesta celebração tão bonita, tão participativa e ao mesmo tempo uma celebração que renova o nosso compromisso. Todas as vezes que nós celebramos o nosso padroeiro, se renova um sentimento de compromisso dentro de nós, também de questionamento da nossa fé. É um tempo que desperta em nós a reflexão: como estou longe de Deus? E até renovamos os nossos compromissos dizendo: agora eu vou me aproximar mais, eu vou me comprometer mais. A festa do padroeiro é esse momento de graça, mas ela não pode durar só os 9 dias e o dia da festa. Você quer viver na graça só nesse tempo? Ou você quer que a sua vida seja uma vida de bênçãos e uma vida aberta para a graça de Deus? Se sim, então a sua caminhada, a nossa caminhada de fé, é renovação de esperança. E a renovação de esperança, elas devem começar depois da festa do padroeiro. Este tempo é o tempo do despertar, é o tempo de florescer em nós esse sentimento do questionamento, mas também de nos comprometermos com o projeto de Deus, que tem esta comunidade, esta paróquia, como a mediadora para que o projeto de Deus aconteça. E nessa festa desse ano de 2024, a proposta é perceber a importância da oração. O Pai Nosso e o Credo, sobretudo nesta noite de hoje, nessa última noite do novenário. São duas formas de nos dirigirmos a Deus que se diferenciam na sua estrutura. Desta forma, já nos deixa evidente que temos muitas formas de nos dirigirmos a Deus, de rezarmos, de nos colocarmos diante de Deus, de entrarmos nessa intimidade com Deus. Vamos começar pelo Pai Nosso, que é a proposta da reflexão de hoje. Creio que todos nós aprendemos essa oração ainda quando criança. Salvo exceções, desde pequeno nós já rezamos, aprendemos com os nossos pais ou aprendemos com os nossos avós. São eles que nos ensinam. Foi também a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eles viram que os discípulos de João rezavam e também queriam rezar. E disse: Senhor, ensina-nos a rezar. E a oração que Jesus ensinou a eles foi a oração do Pai Nosso. A primeira palavra desta oração nos coloca em uma relação de igualdade, olhando Deus como o nosso Pai, o Pai Nosso. Chamamos Ele para perto de nós, ou seja, se Ele é o Pai Nosso, Ele é o Pai de todos. Não é o Pai meu, o meu Pai, mas é o Pai Nosso,
o Pai de todos nós. O Pai é aquele que providencia, é aquele que chefia, é aquele que está acima, porque ele tem essas atribuições. Olhando a figura do Pai dentro de uma estrutura antes da Revolução Industrial. Essas eram as características do Pai, aquele que chefia, aquele que está acima. Depois da Revolução Industrial, aí nós temos outra situação, outro conceito de Pai, porque a partir da autoridade ou da autonomia que foi dada aos jovens, aos filhos, eles começaram a fazer a sua história, a sua vida, independente do pai, porque vieram outras possibilidades. Mas antes disso, o pai tinha essas características. Aquele que providenciava, era aquele que trazia para dentro de casa a subsistência, porque ele era o chefe, era ele que tinha o salário. Depois isso muda, como já enfatizei. Mas o pai é também aquele que cuida, além de ser providente, chefe, ele também é aquele que cuida, que está ao nosso lado, é aquele que corrige. O Pai Nosso, aquele que nós nos dirigimos, chamando Ele de Pai e que é de todos nós, que Jesus chama de Abá, de Paizinho, de meu Pai, é, portanto, o que nos une como família, formando uma só comunidade, o Pai Nosso. É aquele em que nós clamamos, que nós suplicamos, é aquele que reconhece Deus como Pai, quando nós chamamos de Pai Nosso, é reconhecer Deus como Pai, que cuida, que está próximo de nós, que também corrige e que providencia. Ainda nesta oração nós temos 3 pedidos, ou reconhecimentos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O centro está no venha a nós o vosso reino, ou é o que eu quero enfatizar desses 3 pedidos ou reconhecimento de Deus como Pai. O venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo que o reino de Deus só acontecerá em nosso meio quando de fato nós formos os agentes da paz, do amor e da fraternidade. O reino de Deus só se instalará, só se firmará no nosso meio quando nós formos promotores de paz, de amor e de fraternidade, porque o reino de Deus é aquele estado espiritual que nós almejamos como cristãos. A Pastoral da Juventude chama este reino de civilização do amor. E eu acho essa frase, ou essa forma deles empregarem, deles falarem do reino de Deus, eu acho fantástico. E concordo plenamente com esta frase, ou este sentimento que eles usam. Porque a civilização do amor, de fato, só acontecerá quando nós vivermos na paz, na fraternidade, na união. Quando esse reino se instaurar aqui na terra, já é a civilização do amor, onde se formará uma corrente mais forte que todo ódio, e o que prevalecerá é o amor. Em seguida, nós temos os pedidos voltados às nossas necessidades humanas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Nós não vivemos sem o material, isso é um fato. Sem o pão que nos alimenta. Assim também como não podemos deixar faltar o pão de cada dia, o pão que nos alimenta, que nos fortalece, também não podemos deixar faltar o pão espiritual. O pão que nos nutre, que nos leva a perdoar, até a quem nos ofendeu. Esse é o pão da vida, o pão da comunhão, o pão do amor. Se o pão material fortalece o nosso corpo para estarmos na ativa, o pão da vida, que é Jesus, nos leva ao fortalecimento da nossa fé, da nossa caminhada rumo à civilização do amor. É Ele que nos protege, que nos livra da tentação, que a própria história nos impõe. Livra-nos do mal, é a outra parte do Pai Nosso. Só a proteção de Deus para nos livrar dos males que estão ao nosso redor. Este mal é muito amplo. É todo espírito que quer nos distanciar de Deus. São os espíritos do maligno que provoca em nós a desunião, o egoísmo, a soberba, mas é também os espíritos do mal que se incorporam em pessoas. Como exemplo, nós temos a passagem de Mateus 8,16, que diz: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. O evangelho de hoje nos fala da missão dos enviados, de 2 a 2, e eles receberam poder para expulsar os espíritos maus, ou seja, o mal. Na nossa igreja, nós falamos muito pouco do mal, porque nós não queremos propagar o mal. Nós falamos muito pouco da demologia, porque nós não queremos propagar os demônios. Mas a palavra de Deus deixa claro que eles estão aí. E quando nós pedimos no Pai Nosso para nos livrar do mal, nós estamos aqui falando de todos os males, de toda ação maligna, de tudo aquilo que nos impede de estarmos, de sermos mais próximos de Deus, que é o inverso de tudo isso que se propaga como mal. A outra oração proposta na reflexão de hoje é o credo, ou a nossa profissão de fé. Não vamos falar aqui das versões, porque aí é para um estudo, mas vamos falar daquilo que nós abraçamos como profissão de fé. Nós professamos aquilo que nós acreditamos. Ninguém vai dizer que creia em Deus, que é todo poderoso, quando duvida deste poder. Se faz isso, está fazendo em uma hipocrisia. Nós falamos, nós professamos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós trazemos para testemunhar com a nossa vida. A profissão de fé não é um juramento, porque a profissão de fé é uma adesão, é uma ação livre. O juramento é uma obrigação. Vejam, o jovem que completa a idade de servir ao exército, ele é obrigado a fazer o juramento, com toda a liturgia que exige o momento. Na profissão de fé está descrito o caminho que nós fazemos como católicos. É a nossa doutrina, e negar a doutrina é negar a fé. Por isso que é uma adesão, porque ninguém nos obriga a sermos cristãos católicos.
pelo conhecimento, pelas nossas experiências, pelo nosso encontro com o Cristo, com aquilo que a igreja nos ensina, eu vou aderir a esta fé, eu vou aderir a esta igreja. E na profissão de fé, no credo, está lá contido tudo aquilo que é a nossa doutrina, que eu faço a adesão, repito, livremente, não é juramento. Por isso que a gente vê, porque talvez exista aí alguma confusão na interpretação do juramento e da profissão de fé. Quando se vai fazer o juramento da sua profissão, que você serve à comunidade como professor, como médico, como advogado, quando você vai fazer o juramento, o que é que você faz? Você levanta a mão. Quando esse jovem do exemplo vai para o exército, ele levanta a mão, como sinal de que está ali desarmado e que está ali posto para aquele serviço. Na nossa profissão de fé, em alguns momentos, inventaram também isso, mas não tem sentido levantar a mão, porque nós não estamos fazendo o juramento, nós estamos fazendo uma profissão, renovando aquilo que nós acreditamos e que nós aderimos. A adesão é sempre na liberdade. O catecismo da Igreja Católica, no número 199, afirma: creio em Deus, e é a primeira frase do nosso credo. Essa é a primeira afirmação da nossa fé, da profissão de fé, e também é a mais fundamental. Vejam, creio em Deus, primeira frase fundamental no nosso símbolo apostólico. Todo o símbolo fala de Deus, todo o credo que nós rezamos fala de Deus. Por isso não poderia ser outra frase que abrisse a profissão de fé que não fosse o creio em Deus. E o forte aqui é o verbo crer, crer. Ao falar também do homem e do mundo, fala-nos também na relação com Deus, em relação a Deus. Falar do homem e falar do mundo está falando da criação. E essa criação veio de quem? Do próprio Deus, daquele que eu creio. Os artigos do credo dependem todos dessa primeira frase, do mesmo modo que todos os mandamentos que nós conhecemos, os 10 mandamentos, são uma explicação do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Creio em Deus. É afirmar, é a partir do creio, do crer, que tudo vem depois. Os outros artigos do credo fazem-nos conhecer melhor a Deus. Primeiro eu afirmo que eu creio, e a partir da minha afirmação, eu vou conhecendo melhor quem é Deus, quais são as doutrinas que estão ali, que me faz aderir a esse projeto de Deus. Assim como faz-nos conhecer melhor a Deus, tal como Ele progressivamente se revelou aos homens, deu-se a conhecer, se apresentou, se encarnou a nós. Os fiéis professam, antes de mais nada, que creem em Deus. É o fundamental. Rezamos o credo com frequência para imprimir no nosso coração as verdades que nós professamos. São Pio X, ele diz: os artigos do credo contêm tudo
o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da igreja, a sua esposa. É utilíssimo rezar frequentemente o credo, para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. É por isso que nós rezamos todos os domingos, em todas as missas solenes, para imprimir no nosso coração essas verdades, esses artigos que nos falam de Deus. No artigo 9 ou 9 do credo, nós professamos, dentre todos aqueles, eu quis destacar o nono artigo, que é: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E aqui eu quis destacar esse, porque aqui está a resposta do porquê uma pessoa que não é da Igreja Católica, ela não pode ser, por exemplo, padrinho de batismo de uma criança, simplesmente porque não professa esta fé. Não crê na Igreja Católica como caminho de santificação, nega a doutrina da igreja. No dia do batismo, em que é feito a profissão de fé, se pergunta ou se diz, se reza: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Você, na verdade, você crê na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. E os padrinhos dizem, muitas vezes já programado, até ensaiado: creio. E dizer que crê, meus irmãos e minhas irmãs, na Santa Igreja Católica, significa que adere a esta fé. E se você se distancia dela para ir para outras igrejas, para ir para a macumbaria, para o espiritismo, você está negando o 9º artigo do nosso credo, da nossa doutrina. Você está negando a igreja. Eu vou lá, mas eu venho cá. Está certo isso? Você nega uma hora, depois você afirma. Está lá e cá é tudo o que Deus não quer. Porque nós precisamos ter definição na nossa história, na nossa caminhada e na nossa fé. O que é que diz o Apocalipse? Um cristão, ele deve ser fervoroso, ele deve ter decisão, porque cristão que fica pelo meio do caminho, que não toma decisões, que não assume a sua fé, esse aí, olha, ele é colocado para fora, porque não serve. Tudo que nós colocamos para fora, e a palavra de Deus diz exatamente a palavra: vomitar, colocar para fora, é porque não serve. Atenção, em todos os artigos, mas eu quis trazer o 9 porque fala muito na nossa pastoralidade, daquilo que nós lidamos nas nossas paróquias, né? Todos os dias, que chamam para ser padrinhos porque conheceram no campo, jogando um futebol, no boteco da esquina, sem levar em consideração a história, a caminhada que este faz. Para ser padrinho, tem que ser católico. Mas muitos que se dizem católicos ainda insistem em chamar pessoas que são de outras denominações. Eu não sei se aqui na paróquia de Ibicaraí acontece isso, mas na minha acontece. Pelas outras que eu já passei, aconteceu. E eu creio que não seja muito diferente, né, esta realidade. Vejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, as duas orações que nós pincelamos sinteticamente hoje, nesta reflexão, que nos chama a esse compromisso de conhecermos essa oração universal que nós nos dirigimos, que nós rezamos todos os dias, e da profissão de fé que está ali, todo o caminho da nossa doutrina,
do conhecermos a Deus e a nossa igreja, elas nos apresentam um caminho de proximidade com Deus. No Pai Nosso, reconhecemos Deus como nosso Pai, aquele que está próximo de nós. No credo, nós reafirmamos em quem nós acreditamos, sem deixar caminhos para outras crenças. Assim nós percebemos que são muitas as formas de nos dirigirmos a Deus. Pode ser pela súplica, pode ser pelo louvor, pode ser pelo perdão. A nossa oração é dirigida a Deus conforme o nosso estado de espírito. O importante é rezar e colocar em prática aquilo que Deus pede de nós. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu só quero agradecer, eu não quero pedir nada, porque Deus já é tão bom. De fato, Deus é bom, o seu reconhecimento da bondade de Deus é maravilhosa, mas Deus diz também na palavra: todo aquele que pede, recebe. Então não tenhamos medo, nem vergonha de pedir a Deus, porque só Ele é quem pode nos dar, só Ele é quem pode nos favorecer pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Se a nossa oração de hoje é uma oração para pedir a Deus, não tenham medo de pedir, não se sintam soberbos porque estão pedindo. Pelo contrário, quem pede é porque reconhece que sozinho não consegue, e por isso pede a ajuda, por isso pede a Deus saúde, prosperidade, compreensão, mais fé. Pedir, meus irmãos e minhas irmãs, dentro dessa espiritualidade, é um ato divino, porque nós nos reconhecemos fracos e por isso pedimos. Mas também, se a sua oração é oração de agradecimento, agradeça pelas coisas boas que Deus faz na sua vida, pelas maravilhas que você alcança pela graça e bondade de Deus. Se sua oração é uma oração de lamentação, lamente-se diante de Deus, fale com Ele como nós falamos com um amigo. Quando a gente se dirige a um amigo, a gente não mede palavras, a gente fala na gíria, a gente fala com brincadeira, a gente fala de todas as formas. Por quê? Porque temos uma sintonia, uma proximidade, o outro vai compreender a forma que eu me expresso com ele, Deus também. Fale com Ele como você fala com um amigo. Não precisa arrumar palavras bonitas, não precisa ir no vocabulário, porque Deus já conhece o seu coração, Deus já conhece como você é. Fale com Ele como você fala com os seus amigos, nessa intimidade, nessa proximidade. Rezar, orar, é o que nos fortalece, é o que nos coloca neste caminho de reconhecimento que Deus é nosso Pai. Ele é nosso, Ele não é meu, Ele é nosso Pai, é o Pai nosso, de todos nós. E todas as vezes que nos dirigimos a Deus, reconhecendo que Ele é o Pai nosso, nós nos colocamos nessa relação de igualdade, de que todos somos irmãos, de que todos temos um em comum, que é o Pai nosso. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos caminhar sempre nessa perspectiva de reafirmarmos o nosso compromisso com Deus, que a festa do nosso padroeiro, a festa do Senhor Deus Menino, nos ajude a fazer essa caminhada do compromisso, da reflexão e da proximidade com Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já que nós